Olá para você que acompanha o Fórum, estamos abrindo mais uma edição aqui do nosso estúdio da TV Unesp em Bauru para toda a cidade e também via internet. Olá, seja bem-vindo ao programa de entrevistas da TV Unesp. O ser humano é, antes de tudo, um animal. A nossa condição de animal mantém uma vontade, uma necessidade de estar próximos dos outros bichos. Por isso, nossas casas e cidades são povoadas por uma grande diversidade de animais domésticos. Além de fazer companhia ao homem, os bichos de estimação oferecem amizade e afeto e ajudam a proteger o patrimônio da sociedade. Então, por que com frequência ouvimos falar em maus tratos contra os animais? E quais são os direitos dos bichinhos? Para falar sobre isso, recebemos aqui em nosso estúdio da TV Unesp o advogado José Hermann Schroeder. Ele é consultor jurídico da ONG Naturivite e eu agradeço pela sua presença, Hermann. Eu que agradeço particularmente, em nome da Naturivite. Então, nós temos só que agradecer a iniciativa da TV Unesp, porque todo momento, toda possibilidade da gente divulgar essa questão dos animais é de vital aporte, é muito importante para nós, e forma pela qual nós agradecemos a oportunidade. Você ajuda a fazer o fórum. Participe acessando o nosso site e acompanhando as nossas atualizações no Twitter e também no Facebook. Hermann, nós temos visto muitos casos de maus tratos contra animais. De um tempo para cá, parece que isso está mais reforçado na mídia, né? Foi a quantidade de casos de agressão que aumentou ou foi apenas a divulgação que aumentou, né? Eu gostaria de saber também como que as redes sociais na internet estão colaborando na elucidação de casos de maus tratos. Correto. Maus tratos já é algo crônico no país, no Brasil. E isso decorre da forma colonial, como nasceu o nosso país. Eu digo que o nosso país vai fazer agora 190 anos, esse ano no dia 7 de setembro, porque nós tivemos a independência do país em 1822, então vamos fazer 190 anos, ou seja, é um país muito novo. Antes disso, nós não tínhamos um país, né? Nós tínhamos um país, uma colônia. E a colônia tinha o quê? Exploração do negro, exploração dos degredados, exploração dos animais. Então nós temos um ranço colonial. Quer ver um exemplo? Quando os portugueses chegaram no Rio de Janeiro, aquela maravilha que era o Rio de Janeiro, eles viram uma quantidade de pássaros muito grande, numas ilhas que estão em frente à Zona Sul. E qual o nome que eles deram? Ilhas Cagadas, porque eles viam uma quantidade imensa de pássaros que nidificavam no local, que viviam no local, defecando. Então eles viam o lado negativo. Quer dizer, era uma quantidade de pássaros que a Europa não conhecia. Então você vê, todas aquelas aves que existiam lá foram dizimadas. Componente histórico, portanto. Componente histórico, são as Ilhas Cagarras. Eles mudaram o nome. Então, se você pegar hoje lá, são Ilhas Cagarras. Quer dizer, e na verdade não é isso. Esse ranço colonial vem até os dias atuais, onde a gente não dá valor. Quer dizer, você vê colocando fogo em índio, quer dizer, colocando fogo em mendigo, como se fosse lixo. Quer dizer, quem dirá os animais? Então, a questão dos maus tratos, ela sempre existiu. Ela nasceu com o país. Hoje, evidentemente, está mais na mídia, porque nós temos meios de comunicação hoje, que levam rapidamente, né? Então, hoje eles estão falando dos cavalos que existe, por exemplo, em Poços de Caldas. É um problema muito antigo. Charretes, né? A charretes. Passeio, charrete. Quer dizer, então, os sábios lá, os sábios dos vereadores fizeram uma lei. Olha, o cavalo só vai poder trabalhar no máximo 12 horas. Você imagine, uma charrete com 4, 5 pessoas e o cavalinho trabalhando 12 horas. Quer dizer, ele cai, exausto, morre. Quer dizer, então uma lei não pode cuidar disso. Isso é maltrato, né? Oficial, inclusive, isso é dramático. Quer dizer, isso existe no país inteiro. Ô Hermann, além desse componente que você citou, que é a geração de riqueza, né, por meio do uso do animal, quais outras causas podem explicar os maus tratos? É a frustração do proprietário, do dono sobre o animal que é descontado? O que vocês têm de informação sobre isso? Olha, evidentemente são vários fatores. Então, por exemplo, existem alguns estudos que mostram, por exemplo, que o serial killer é aquele que comete crimes em série.
Ele sempre começa, a escola dele é maus tratos aos animais. Ele tem um aprendizado. Então, veja bem, já é um problema de cunho médico, né? Então, e que tem interesse para a área jurídica. Então, é muito amplo. Se a gente for analisar, são muitos aspectos, né, que merecem estudo. Atualmente, estão sendo feitos estudos nesse sentido. Então, existem vários aspectos. Agora, o principal no Brasil é a questão cultural. Quer dizer, o Brasil nasce de uma exploração do negro, dos índios, dos degredados, das populações e dos animais. Quer dizer, o que se fez nesse país durante 308 anos? Se explorou. Então, isso ficou. Existe a questão de uma lei muito, muito antiga, interessante, que permitia o dono de escravo colocar a filha do escravo para ponto de prostituição no Rio de Janeiro. Era legal. Então, quando você pega essa legislação, você fica arrepiado, você assusta. Então, você vê a que grau que chegou isso daí. Muito bem, é sempre bom ter em mente essas informações, não é? Para que nós conheçamos a história, um pouco da história dos maus tratos contra os animais, para que a gente possa repensar certas atitudes em nosso dia a dia. Nós vamos agora para o nosso intervalo e voltamos daqui a pouquinho na sequência do Fórum. Até já! O Fórum já está de volta. Este é o segundo bloco para a sequência da nossa conversa de hoje sobre maus tratos e os direitos dos animais. Nossa equipe visitou a casa da Vanessa Santos, que tem 8 gatos. A gente foi saber como é a rotina de quem possui tantos animais de estimação. Eu estive lá e conversei com ela. Vamos ver. Desde criança, né? Minhas fotos sempre tem um gato na mão ou perto. Sempre gostei. A parte mais difícil, além de cuidar deles, né, escovar, trocar água, limpar areia, dar comida, é manter a harmonia mesmo dentro de casa, né? 8 gatos numa casa é complicado. De ração, eu gasto aproximadamente R$100 por mês, mais uns 60 de areia sanitária, né? E fora remédio, vacinas e alguma coisa. Ô Herman, a gente verifica pela fala da Vanessa o tanto de preocupação e o tanto de carinhos que um animal necessita, né? O que alguém, quando vai decidir ter um animal, o que deve levar em consideração? Quais cuidados já deve prever? Perfeito. O animal é um ser vivente. O animal não é objeto, não é uma coisa. Ser vivente, ele sonha, ele pensa, ele sofre, ele raciocina. O animal raciocina, o animal pensa, sonha. Então, veja bem, você não está mexendo com uma coisa, está mexendo com vida. E vida necessita de uma série de coisas. Tem várias necessidades. Então, para você ter um animal, você tem que pensar antes, você tem que fazer uma consulta. Você tem que dar condições realmente para que ele tenha uma vida saudável, né? O animal vai precisar de assistência médica veterinária, vai precisar de uma boa alimentação, para que ele possa realmente integrar o ambiente familiar e não passar nenhum tipo de zoonose, né? Ele tem praticamente os mesmos cuidados que você teria com uma criança, você teria que ter com um animal. Com certeza, veja bem, a criança faz cocô, o gato faz cocô. A criança respira, o gato respira. Se você for fazer um parâmetro, você vai chegar nessa conclusão. Quer dizer, evidentemente que o brasileiro ainda não está apto a esse tipo de atitude, né? Existem países que eles têm um amor ao gato de uma forma brilhante, que vem de tempos imemoriais, né? Desde a época do Egito. O Egito, por exemplo, que tem um amor violento aos gatos, porque eles só mantinham as colheitas graças aos gatos que combatiam os ratos, né? Então faziam um equilíbrio ecológico. E o gato dentro de uma casa, ele é uma bênção, porque realmente ele faz um equilíbrio ecológico também, principalmente para quem tem um quintal. Herman, temos algumas imagens, inclusive de um vídeo que circulou bastante pela internet, que mostra um caso de maus tratos contra um cão da raça Yorkshire, né? Uma proprietária aí do cão matou o animal com pancadas. Esse vídeo circulou bastante na internet, chocou a sociedade.
Esse caso, ele chegou a ser um marco na luta em defesa dos direitos dos animais ou não? Não diria um marco, eu não diria um marco. Evidentemente, com essa possibilidade de você divulgar imagens, divulgar situações, então a internet tem feito um trabalho realmente maravilhoso. Agora, na verdade, esse caso, ele demonstra algo mais do que maus tratos aos animais. Demonstra que essa pessoa é portadora de uma doença de nível psiquiátrico, né? Quer dizer, ela ultrapassa o limite de maltrato, quer dizer, sabe-se que ela tem uma filha, imagine o tratamento que ela vai dar à filha, porque tudo isso tem ampla ligação, quer dizer, o desequilíbrio emocional dela é muito grave. Então, ela é uma pessoa absolutamente doente e transfere esse tipo de coisa para a parte mais fácil. A parte mais fácil de você agredir é o cão, é o animal que é indefeso. Né? As imagens mostram que é de uma crueldade sem tamanho, né? Quer dizer, basicamente, qualquer estudante da área, né, de psiquiatria vai identificar uma série de neuroses, né? Porque, na verdade, isso ultrapassa o mecanismo comum, né, das pessoas, até o maltrato. Eu considero isso uma pessoa absolutamente doente, né? Um dos promotores que analisou o caso até fez uma colocação muito boa, dizendo que tem que ser retirado, né, a guarda dessa criança, dessa mulher. Mas nós temos aqui uma matéria do G1, que foi lançada agora no comecinho de janeiro, e ela fala sobre o aumento do caso de abandono de animais. De acordo com essa matéria, na época de férias, o abandono de animais costuma subir até 70%, porque as famílias querem viajar, não tem onde deixar o animal, ou não quer pagar para deixá-lo numa clínica, e simplesmente abandonam. O abandono de animais você considera que seja talvez a forma de maus tratos mais agressiva? É, sem dúvida nenhuma, a forma mais ampla de maus tratos. Porque ele, através do abandono, se esvai uma série de fatores. Né? Então, veja bem, o animal abandonado, ele passa a ser mal alimentado. Mal alimentado, as doenças oportunistas tomam conta. Então, ele passa a ser um vetor de doença na sociedade. Ele começa a transmitir zoonoses. Então, veja bem, ele começa a causar um problema de saúde pública. Ele não é mais aquele problema do abandono em si. Então, realmente é gravíssimo. E o pior não é isso. Abandonam-se animais domésticos, sim, mas tem os exóticos. No Brasil houve uma moda de se importarem animais. Então tem a cobra piton, tem uma série de animais que vieram aí dos pontos extremos, né, dos países. E esses animais têm alimentação absolutamente especial. E chegando aqui, é muito trabalhoso, então eles acabam soltando esses animais. Quando você solta esses animais na natureza, eles vão provocar um desequilíbrio. É o que está acontecendo hoje. Até os caramujos gigantes, né? A questão dos caramujos, dos saguis, quer dizer, se a gente for falar aqui, é uma coisa muito grande. Quer dizer, então, o abandono, ele se torna um problema muito grave, gravíssimo, sabe? E não é só no Brasil, né? Nós temos problema, por exemplo, nos rios de Portugal, existem peixes que estão destruindo, né, todos os peixes de Portugal, que são maravilhosos, quer dizer, vindo da África. Quer dizer, eles não têm predadores. Então, isso vem ocorrendo no mundo inteiro. Então, portanto, você que tem aí um animalzinho em casa, né, dos mais tradicionais, um gato, um cachorro, fique atento aí e faça um exame aí de consciência, veja a forma como você está lidando com o seu animal, se você está seguindo aí todas as recomendações, não só para a saúde sua, né, da população sua e do animal, mas também para a felicidade do seu bichinho. Vamos para o nosso segundo intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Continue ligado aí no fórum. Até já! Terceiro bloco do fórum, que hoje fala sobre maus tratos contra animais e os direitos dos bichinhos, não é, William? Isso mesmo, Tárcio. Herman, nós temos aqui uma matéria do Jornal da Cidade, daqui de Bauru, e por essa matéria a gente percebe que desde 2010, aqui em Bauru, a Polícia Civil criou um distrito policial que é especializado em crimes ambientais. É nesse distrito policial que todas as ocorrências envolvendo animais são registradas aqui em Bauru.
Você tem acompanhado o trabalho desse órgão? É o primeiro DP, né, Herman? Ele existia já atendendo as ocorrências convencionais e aí a polícia decidiu centralizar nele tudo que envolve animais, né? Como que está sendo esse trabalho aí na sua avaliação? Correto. Iniciativa pioneira, iniciativa que deu certo, e deu certo porque existem delegados vocacionados, doutor Dinaer, doutores Ganzella, realmente profissionais que não medem esforços. Isso eu posso dizer, porque nós estamos na lida diária. Então, realmente, eles têm um empenho acima do normal, porque vocês sabem que as delegacias são carentes, né? Em requisitos, em mecanismos, em produtos, em meios para fazer investigação. Mas, dentro do possível, eles têm feito um trabalho realmente primoroso. Isso eu posso dizer. Por quê? Porque tem surtido efeito. Então, quando você vai, leva a notícia do crime, faz um boletim de ocorrência, realmente eles se dedicam, eles investigam, eles vão em loco. Isso não existia em Bauru. Existe, tem funcionado. Obviamente que a demanda é muito grande. Né? Uma delegacia é pouco perto da demanda, né? Porque existia uma demanda reprimida, né? Mais ou menos o que aconteceu com o direito das mulheres, delegacia das mulheres. Soube-se a posteriori que existia uma demanda reprimida pela quantidade de casos, né? Então, realmente tem funcionado, é um modelo, né? É um protótipo que tem que ser estendido, tem que ser levado Brasil afora. Agora, quais são as principais leis protetivas dos animais e quais punições que elas determinam? Muito bem. Se nós formos falar de leis, existem inúmeras leis, federais, estaduais e municipais, né? Eu gosto de falar de um decreto de 1934, que ele diz claramente que todos os animais são tutelados do Estado. Eu acho que ele é brilhante. Veja bem, estamos em 2012, é de 1934. Então, em termos de lei, nós temos as leis, né? Temos as leis constitucionais, o artigo 225 da Constituição, ele é brilhante, ele é de uma sabedoria realmente, é fantástico, porque ele mostra o que é uma defesa dos animais, né? O que é uma proteção ambiental. A partir dele vem as leis infraconstitucionais. Tem uma série, as mais recentes. Então foi criada uma lei agora, quer dizer, o próprio Feliciano, o deputado Feliciano do estado de São Paulo, que é um batalhador, que é um cara fantástico, um benemérito nessa questão da defesa dos animais. Então ele vem brigando, por exemplo, para você fazer um controle. Então existe essa lei, agora de 2008, para fazer um controle dos animais. Quer dizer, o mundo desenvolvido controla os seus animais. Quer dizer, vai de encontro ao que os CCZs fazem, né, de modo geral. É o extermínio de animais. Isso não leva a nada. Isso o mundo desenvolvido já mostrou que não leva a nada. Então você tem que trabalhar preventivamente. Fazendo o quê? Fazendo a castração dos animais, controlando a população. Uma das alegações, não só em Bauru, mas de outros centros de zoonose, é que a eutanásia dos animais ela é necessária para não levar o problema à população por meio das doenças. Então, né, se você pegar o histórico de países pelo mundo afora, você vê que essa prática nunca atingiu objetivo nenhum. Você patina e você não avança, né? Se fala muito em leishmaniose. Olha, leishmaniose não tem cura, não tem cura. Nós temos agentes da Naturivit morando no exterior. Então, em Portugal, nós temos 3 sedes da Naturivit em Portugal. Portugal tem leishmaniose? Tem leishmaniose. Na Itália tem. Todos aqueles países que ficam no mar Mediterrâneo têm leishmaniose. E o que é feito lá? Existe um remédio chamado metilforam. Ele é pingado na ração dos animais durante 28 dias e acaba com a leishmania e cura. Quer dizer, então existe remédio sim. No exterior é algo absolutamente comum. Não se mata cão há mais de 200 anos. Por que aqui ainda não chegou esse tipo de solução, do ponto de vista público, na sua visão? Então, no Brasil, precisa existir uma licença para que esse remédio entre. Como não é dado essa licença, também não sei qual a política que envolve isso,
isso também não me interessa, mas existe uma política que impede a entrada desse medicamento. E esse medicamento ele cura, ele é 100% de cura. Então, falar que leishmaniose não tem cura é ignorância, é falta de conhecimento. É lamentável, né? Se falar isso para um profissional da Europa, ele vai dar risada, ele vai falar, vocês estão na era primitiva, medieval, né? Que estamos mesmo. Enquanto você parte para matar animais, você está na contramão da história. Herman, um outro assunto envolvendo animais e que também sempre gera discussão muito acalorada é a participação de animais em rodeios. A gente tem aqui uma comunidade do Orkut chamada Somos Contra Rodeios, reúne mais de 45 mil pessoas e eles têm um trabalho de listar as cidades que proíbem rodeios, cidades que praticam rodeios, empresas que patrocinam rodeios, políticos que são a favor de rodeios. É um tema que a gente vê que gera muito amor e ódio. É bastante controverso. Bastante né? controverso. E a ONG da qual você faz parte, ela é contra rodeios. Eu gostaria que você explicasse pra gente por quê. Com certeza. Vários aspectos. Então, os defensores do rodeio. Primeiro, o rodeio traz movimento de dinheiro, traz emprego. Ora, tráfico de droga traz movimento de dinheiro, traz emprego. Prostituição traz muito emprego. Venda de criancinha, de órgãos de criancinha para o exterior, traz muito dinheiro, muita demanda. Então, não é o caso. Quer dizer, o objeto tem que ser lícito. Quer dizer, como que você vai colocar um boi, vai colocar um animal, vai apertar o escroto dele, vai passar vaselina nos olhos, vai dar choque e vai dizer que ele está pulando, vai dizer que ele está alegre, e os animais acabam morrendo sim. Né? Tivemos no rodeio de Piratininga, apagaram as luzes, ele quebrou a espinha, foi sacrificado no dia seguinte. Tinha que abrir o matadouro no dia seguinte. Quer dizer, não, ele não sente dor, claro, não é a sua espinha, evidentemente. Então, o rodeio é um ranço de atraso, primeiro que não tem nada a ver com a cultura brasileira. Né? Cadê a cavalhada? Cadê o boi-bumbá? Cadê o homem dos pampas? Eu digo o seguinte para as pessoas, não ande de charrete quando você for numa cidade termal. Não compre um colchão de pena de ganso, porque você não sabe como que é retirada a pena desse ganso. Entende? Não coma um baby beef. Você sabe o que é um baby beef? Você sabe que é pegar um bezerrinho, tirar do desmame da mãe e deixar ele confinado no escuro, 22 horas de escuro, e você tira o ferro da alimentação para a carne ficar branca a ponto dele cair. Se tiver alguma coisa de metal, ele vai lamber em pânico, em desespero. 4 meses você mata o bezerro. Aí você vai comer, que carne gostosa. Então, não faça isso. Né? Então, qual que é a diversão que nós temos? É rodeio, é diversão? Vai machucar os animais. Quer dizer, é ridículo. Isso daí não é cultura. Isso é absolutamente... E os peões que ficam paraplégicos? A lei prevê o seguinte, ficou paraplégico, morreu, paga-se um valor para eles lá. Realmente a gente pode notar, não é, Herman, William, que esse assunto é bem mais amplo, né? E até por isso eu gostaria de agradecer pela sua presença, por nos trazer essas reflexões e levar a sociedade aí para que pense, né? Para que reflita em sua relação no dia a dia com os animais. Muito obrigado pela presença. Nós que agradecemos. O fórum fica por aqui, mas na nossa página na internet você fica sabendo mais sobre o tema de hoje. Participe das nossas próximas edições também pelas redes sociais. Afinal, as suas dúvidas ajudam a construir os programas. É isso aí. Toda a nossa programação aqui da TV Unesp está lá no nosso site, então fique ligado. Muito obrigado pela companhia. Nós nos falamos então no próximo fórum. Até mais. Até mais.